Olá, boa tarde. Eu estou vendo que a gente já tem algumas... Olá, boa tarde. Estou vendo que a gente já tem algumas pessoas acompanhando a nossa live. Eu vou começar contextualizando um pouco. A gente vem passando aí alguns dias de muita dúvida das empresas em relação a como lidar com os empregados, o que fazer com os contratos de trabalho. A gente teve ontem a publicação da MP 927, foi ontem à noite, bem tarde da noite. Era uma MP aguardada por conta do anúncio que o governo já tinha feito. Além disso, a gente está acompanhando alguns setores se movimentando em acordos e convenções coletivas, algumas empresas já anunciando medidas envolvendo banco de horas e férias coletivas. Os principais pontos, se a gente olhar tanto para a MP que saiu ontem e para as discussões que a gente já estava tendo, os principais pontos que a gente tem são a suspensão de contratos. Podemos suspender, não podemos suspender com ou sem remuneração, redução de salário e jornada, rescisão de contratos, férias individuais e coletivas e banco de horas e antecipação de feriados. Vou começar colocando algumas informações sobre esses pontos e a gente parte daí com as perguntas. Em relação ao home office, o home office já existe na legislação trabalhista, ele já é usado por muitas empresas com tranquilidade, está lá no artigo 75A até o 75E da CLT. O que a gente pode fazer agora, o que mudou com a MP? Antes da MP, para colocar o empregado em home office, era preciso fazer um aviso e depois formalizar isso no contrato e para trazer de volta um anúncio com 15 dias de antecedência. A MP simplificou isso diante do cenário, né, de calamidade pública. A gente tem um decreto falando da calamidade pública. É possível colocar o empregado em home office em 48 horas e trazê-lo de volta também em 48 horas. Ainda pela MP, se o empregado não tiver estrutura em casa, computador, internet, a empresa pode fornecer, sem que isso seja considerado salário, ou se ela não puder fornecer, o empregado vai ficar sem trabalhar, mas pela MP expressamente ele está à disposição da empresa, então há necessidade de pagamento de salários. O home office é uma medida importantíssima nessa hora, é o que a grande maioria das empresas já está fazendo. Para quem não está acostumado a fazer isso, normalmente gera alguma dificuldade de adaptação, mas é uma medida importante nesse cenário. A MP também ela é bem clara ao dizer que estagiários e aprendizes podem entrar no sistema de teletrabalho. Nos últimos dias circulou uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho dizendo que empresas não poderiam manter empregados e aprendizes trabalhando durante essa fase de coronavírus. A nota técnica do Ministério Público do Trabalho, ela é uma opinião do órgão, ela não é uma regra. E a gente tem aqui a MP, quando a MP diz que aprendizes e estagiários podem ser colocados em home office, ela está deixando claro que eles podem continuar trabalhando mesmo no cenário atual. Um último ponto importante em relação ao home office, o empregado em teletrabalho, em home office, ele fica excluído do pagamento de horas extras. A CLT já fala expressamente que o empregado em home office, ele não é sujeito a controle de jornada e a pagamento de horas extras. A MP segue nessa linha, no entanto, é preciso ter cuidado. Dependendo do tipo de negócio, é conveniente se instituir algum tipo de controle. Quando, na prática, o empregado, mesmo em home office, vai ser controlado, vale criar algum tipo de controle também. A gente tem o exemplo de empresas de telemarketing, que os empregados trabalham em home office, mas tem horário para começar, horário para terminar, metas de ligação. Muitas empresas de teleatendimento mantêm controle de jornada mesmo nesta situação. Outro ponto interessante da MP, ainda em relação ao home office, é que a MP fala expressamente que o tempo de utilização de aplicativos e programas de comunicação, e aí entra WhatsApp, as plataformas de videoconferência que estão sendo usadas bastante nesse período, o tempo que o empregado usa
nessas plataformas ele não é considerado jornada para fim de horas extras, nem sobreaviso, o tempo, prontidão e nada nessa linha. Isso está na MP provavelmente para dizer que se o empregado usar o WhatsApp para se comunicar, para receber alguma orientação, para algo que ele deve fazer no dia seguinte, isso por si só não é hora extra, tá? Vou passar para um outro tema aqui, o das férias individuais. As férias individuais pela CLT, elas dependem de um aviso de 30 dias de antecedência. O empregador pode escolher o período que for mais conveniente para a empresa, mas ele precisa avisar com 30 dias de antecedência e pagar as férias 2 dias antes do início. Com a MP, esse prazo de 30 dias não precisa observar, basta que o aviso seja feito em 48 horas por escrito ou eletronicamente, pode ser por um e-mail, não tem problema. E o pagamento, que hoje precisa ser feito com 2 dias de antecedência, 2 dias úteis, pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Isso significa que a empresa que colocar o empregado em férias nesta semana vai ter até o 5º dia útil de abril para pagar. A empresa que colocar o empregado na próxima semana, a partir do dia 1º, vai pagar essas férias só em maio. As férias acabam acompanhando a folha do mês que o empregado iniciou. Outra questão importante em relação às férias, o empregado quando entra em férias ele recebe 1/3 pela Constituição Federal, 1/3 de adicional. Este adicional vai poder ser pago no mesmo prazo do 13º, no mesmo prazo do artigo 1º da lei do 13º, que é fazer o pagamento no dia 20 de dezembro. Estou recebendo aqui uma mensagem da Thaís Lacerda falando que está fazendo o controle de ponto por aplicativo. Ótimo, pode fazer, é recomendável se fazer sim, principalmente quando há na prática um controle. Seguindo nas férias, a gente também tem o abono, que é quando o empregado pede para vender uma parte das férias. Pela legislação atual, se o empregado pede o abono dentro do período aquisitivo, a empresa é obrigada a dar. Com a MP, a empresa pode negar o abono. Tá? Outro ponto importante é que as férias podem ser, os períodos e os prazos vão poder ser definidos com mais flexibilidade neste momento pelas empresas. Seguindo para as férias coletivas, muitas empresas pensaram em adotar férias coletivas nesse momento e se viram no entrave de ter que comunicar o Ministério do Trabalho e sindicatos com 15 dias de antecedência. O prazo é menor do que o das férias individuais, mas era um prazo de 15 dias. Com a MP não é preciso mais esses prazos, não precisa avisar o Ministério do Trabalho, não precisa avisar o sindicato, só precisa avisar os empregados com 48 horas de antecedência. Além disso, é possível dividir em mais de 2 períodos. Hoje, pela lei, as férias coletivas podem ser dadas 2 vezes ao ano. Nesse momento, pode ser dado em mais períodos. Ainda em relação a férias, as empresas do segmento de saúde ou de serviços essenciais que tiverem profissionais em férias também podem cancelar as férias. O cancelamento antes não era possível, nesse momento é possível cancelar. Tem alguém aqui, estou vendo a Deise Rosa perguntando sobre aplicativos, imagino que seja sobre os aplicativos de controle de jornada. Sim, existem vários aplicativos de controle de ponto no mercado, é preciso só avaliar a questão da autorização por norma coletiva. Hoje, a regra, as portarias de ponto eletrônico consideram que o ponto por aplicativo é um ponto alternativo ao eletrônico e pedem um acordo coletivo dependendo do tamanho da empresa. Férias coletivas, 1/3, como fica? Essa é uma pergunta da Marcela de Modesto, boa questão. O diferimento do pagamento do terço para dezembro, ele consta na MP para as férias individuais, não para as férias coletivas. Talvez a intenção fosse diferir o pagamento de 1/3 para todos, mas hoje pela MP é só para as individuais. Da coletiva deve ser pago normalmente.
Estou vendo aqui Marília falando em banco de horas e férias. Sim, nas férias coletivas é preciso colocar todo mundo da empresa ou todo mundo, pelo menos de um departamento, em férias em conjunto. As férias individuais você escolhe quem precisa ou não e pode fazer um misto de banco de horas para alguns empregados, férias para outras. Vou falar um pouco aqui sobre banco de horas, né? Até pela pergunta da Marília. Hoje o banco de horas, pela lei, pode ser feito por acordo coletivo, e nesse caso a empresa tem a janela de 1 ano para fechar o banco e pagar eventuais horas que sobrem de saldo, se sobrar, ou a empresa pode fazer individualmente, empregado a empregado, mas nesse caso a janela do banco de horas tem que ser de 6 meses e o que neste período, neste momento que a gente está, é muito pouco, né? Se o empregado começar a não trabalhar e carregar isso 8 horas por dia, 7 horas e 20 no banco de horas, todo dia nas próximas semanas, o saldo acumulado para compensar num período de 6 meses vai ser muito alto, principalmente porque a gente só pode ter compensação de até 2 horas por dia, né? Com a MP, a empresa pode fazer o banco individual e ter uma janela de compensação de até 18 meses. Então, na data que foi criado o banco, a empresa tem 18 meses para fazer toda a compensação. Lá na frente, passado esses 18 meses, que é um tempo superior ao o que a lei permite por acordo coletivo, passados os 18 meses, se não tiver tido toda a compensação, aí sim tem o pagamento de hora extras. Estou vendo aqui a Simone perguntando do terço, se ela pode pagar junto com o 13º salário. Sim, se forem férias individuais. Se forem férias coletivas, a MP não fez nenhuma exceção, né? De novo, falei isso agora há pouco, talvez a ideia fosse fazer, mas não fizeram. O artigo das férias individuais, quando fala isso, ele está dentro da MP, dos artigos para férias individuais, não está estendendo para coletivo. Tá? Uma outra questão que também não foi abordada na MP, mas é comum aparecer. O empregado, quando ele recebe o anúncio de férias, ele pode pedir para receber junto com as férias a antecipação da primeira parcela do 13º. Como a MP não falou nada, essa regra fica mantida. Então, a empresa pode jogar o terço lá para dezembro, mas a antecipação do 13º, por enquanto, tem que ser feita. Tá? Voltando aqui, estava checando aqui as perguntas, voltando para o banco de horas. A empresa, então, pode fazer o acordo individual empregado a empregado, ela vai dizer neste acordo qual é o início do banco e ela tem 18 meses para fazer toda a compensação. Para os empregados que estiverem em home office, o banco pode ser feito. O cuidado que eu recomendo este empregado vai sair do controle de jornada. A gente conversou agora há pouco sobre a possibilidade de ter controle de jornada no banco de horas. Não é obrigado, mas é recomendável, dependendo da situação. Se não houver, fica difícil dizer para o empregado, olha, hoje você trabalhe menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e coloque no banco. Mas uma maneira inteligente de se usar o banco para quem está em home office é liberar dias inteiros de trabalho. E aí lança todas as horas do dia pelo contrato, 8, 8h48, se tiver compensação de sábado, 7h20 no banco para compensação lá na frente. A regra de home office da MP ela também é clara em dizer que o empregador pode escolher quando as horas vão ser compensadas. As empresas nesse momento vão pedir para as pessoas ficarem em casa, sem trabalhar, colocando horas no banco e daqui a pouco vão pedir para as pessoas reporem essas horas. Estou vendo aqui a pergunta da Maria Rodrigues, redução de salário, mito ou verdade? Por enquanto é mito. Por enquanto é mito. No anúncio da MP, quando houve o anúncio, foi falado na possibilidade de redução de salários. A MP ainda não trouxe isso. Hoje eu passei o dia acompanhando reclamações sobre MP e especulações e o que se espera, o que se tem do governo ainda meio especulativo é que deve sair uma outra MP para possibilitar redução. Hoje existe a possibilidade de redução de salário acompanhada de redução de jornada se houver acordo ou convenção coletiva.
Então, vale procurar o sindicato da categoria e fazer um acordo coletivo ou procurar o sindicato das empresas e entender se eles estão negociando com os sindicatos para que tenha convenções coletivas sobre isso. Alguns segmentos começaram a soltar normas coletivas com previsão de redução de jornada e salário na sexta-feira, mas a MP não tem isso. Hoje a empresa sem acordo coletivo não pode reduzir. Existe um artigo na CLT 503 que ele está atrelado à força maior que fala em redução de salário e jornada em situações de força maior. A MP declara que esta é uma situação de força maior para as empresas, ela inclusive menciona o artigo 501 da CLT que fala na força maior, mas a regra do 503, ela é uma regra lá da SLT dos anos 60, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, existe um risco muito grande nas empresas que seguirem esse artigo hoje para reduzir. Tá? Seguindo um pouquinho, uma outra medida da MP é a antecipação de feriados. É uma medida para ser usada em conjunto com o banco de horas. O que a empresa pode fazer? Escolher feriados que estejam aí no calendário para os próximos meses, avisar os empregados que eles estão recebendo agora dias de folga para compensar lá na frente e jogar as horas no banco. Estou vendo aqui pergunta da mídia. Flores, posso recusar a sair de férias, pois planejamos viagem e não podemos cancelar. Se você já tinha férias marcadas e a empresa quer mudar as férias que já estavam marcadas, sim, você pode cancelar. Se não, em tese, a empresa é soberana neste momento na determinação da data de férias. A empresa sempre foi, mas antes ela precisava dar 30 dias de antecedência, agora só 48, mídia. Antecipação de feriados, já passamos por isso. Outra medida que muitas empresas estão tomando é mudança de horário de início e final de jornada. Estou vendo uma pergunta aqui sobre os feriados. É verdade, feriados religiosos não podem ser antecipados. Podem ser antecipados os feriados oficiais de calendário municipal, estadual e principalmente da União, aqueles que a gente já considera feriado para os empregados, desde que não sejam religiosos. Se forem religiosos, o empregado precisa ser consultado para dizer se ele aceita. 48 horas, pergunta da Natália, não entendi se é sobre férias, ou feriados ou banco de horas, mas em geral a MP coloca esse prazo de 48 horas para qualquer coisa que a empresa queira fazer nesse momento. Mais algum ponto importante da norma coletiva? Sim, fiscalização trabalhista. A fiscalização fica quase suspensa nesse momento. Os auditores fiscais, eles vão poder fiscalizar e autuar as empresas em situações bem específicas e situações bem extremas também. Vamos lá. As principais são trabalho escravo, falta de registro, situações realmente que sejam uma medida mais imediata. Exames médicos é outro ponto que a MP abordou. Exame médico admissional periódico não precisa fazer. Demissional, ele só precisa ser feito se o empregado não tiver um exame periódico nos últimos 180 dias. A lei hoje já dispensa o exame demissional quando tem um periódico recente, mas não com esse intervalo tão grande. Se o funcionário concorda, podemos compensar a hora extra em feriado religioso? Sim, Cláudia, podemos. Suspensão do contrato de trabalho, Isabela, falei rapidamente. A medida hoje não podemos suspender. A medida provisória no artigo 18 trouxe uma possibilidade de suspensão de contrato, mas já foi cancelada. Era o artigo 18 que dizia que o contrato poderia ficar suspenso por
4 meses se o empregado fosse fazer um curso. Durante essa suspensão, ele não receberia salário, mas receberia uma ajuda de custo sem natureza salarial e benefícios. Isso caiu. Neste momento, não dá para suspender, a menos que tenha um acordo coletivo. Acabou de passar aqui uma pergunta sobre home office, se o empregado estiver em pegar o coronavírus. Qualquer trabalhador que tiver uma determinação de afastamento médico, esse afastamento tem que ser respeitado, seja porque ele pegou coronavírus, seja por outros motivos. Alguns médicos estão dando atestado médico para pessoas que têm alto risco, para que as pessoas fiquem afastadas. Com o atestado médico, como é que a empresa lida com isso? Como a gente já faz normalmente, os primeiros 15 dias a empresa remunera, depois encaminha para o INSS para que a pessoa passe a receber auxílio-doença. Como fazer exame demissional se a empresa que fornece esse serviço suspendeu as atividades? Bom, ela não deveria ter suspendido porque a gente tem a questão das atividades essenciais. O ideal é que, se o empregado não tem um exame periódico válido nesse momento, né, com esse intervalo de 180 dias, que você procure outro fornecedor para fazer o exame demissional. Sá Santos está perguntando como será para fazer a homologação. Estou imaginando que seja homologação de rescisão. A homologação de rescisão não existe mais. Desde a reforma trabalhista, ela deixou de ser obrigatória. Algumas normas coletivas, pouquíssimas, logo após a reforma, ainda tinham cláusula de obrigatoriedade da homologação, mas é difícil encontrar alguma com essa obrigação nesse momento. Entrada no seguro-desemprego, pergunta da Renata, continua normal. O governo falou em recebimento de seguro-desemprego em algumas situações especiais, a norma ainda não saiu. Para o empregado desligado, ele tem que receber a documentação e continua normal. Seguro-desemprego, fundo de garantia, vai poder dar a entrada? Em tese, sim. Aí depende do funcionamento da diretriz da Caixa Econômica Federal, mas os serviços bancários também estão sendo considerados essenciais para que não seja suspenso. Como formalizar o home office? O empregado precisa aceitar? É necessária mudança de contrato? Formalizar por contrato, sim. Esse contrato deve obrigatoriamente dizer como vai funcionar, se o computador é do empregado, se é da empresa, quem fornece a internet, quem fornece o equipamento necessário. A empresa, na regra geral, mesmo antes, ela não é obrigada a fornecer. A CLT diz expressamente que vale o que tiver neste contrato, no contrato que determina o home office. Agora, especificamente, neste momento, como existe uma mudança de empregado presencial para home office, e daqui a pouco a gente vai ver a volta do home office para o presencial, se a empresa decidir colocar sim, é mandatório, e quando a empresa pedir para voltar também, sim, é mandatório. O que a gente tem em relação a equipamentos se o empregado não tiver, a empresa pode fornecer para ele por comodato, não vai ser salário. Se o empregado não tiver, a empresa não conseguir fornecer, o empregado fica sem trabalhar e a empresa tem que pagar salário mesmo assim. Sobre a FGTS, vai poder sacar o dinheiro que temos, sem ser o saque que o governo liberou. Por enquanto, só o que já está liberado por lei. Eu acredito que entre amanhã e depois sai uma MP para liberar mais. A MP que saiu ontem, em relação ao FGTS, o que ela faz é diferir o pagamento para as empresas. O FGTS de março, abril, maio, vai poder ser pago em até 6 vezes a partir de julho. Mas, por enquanto, essa é a novidade de FGTS aqui da MP. Acordo com o Sindicato do Trabalhador para antecipação dos feriados. Não precisa, a PLMP já pode fazer, a gente só precisa ter cuidado, a gente falou agora há pouco, de feriados religiosos, que esses dependem da concordância do empregado para respeitar a religião. Vamos lá, mais perguntas.
Questões de ergonomia por conta do home office. Se o empregado pode processar a empresa. É uma ótima pergunta. A empresa ela tem, pela lei, a obrigação de orientar o empregado sobre saúde e medicina do trabalho. Mas orientar a obrigação da empresa em relação ao empregado que está dentro da instalação da empresa, usando equipamentos, cadeiras, enfim, da empresa é uma. A do empregado que trabalha em casa, o próprio empregado tem uma responsabilidade com a ergonomia. O que a obrigação da empresa é orientá-lo. Em relação à doença profissional, vale aqui destacar um outro ponto da MP. A MP fala expressamente, essa é uma dúvida que muitas empresas vão ter, muitos empregados também. Alguém acabou, eu perdi o nome, mas perguntou se tem que documentar tudo e nada verbal. Certo, documente tudo, nada verbal. Não vai dar para trazer o empregado para assinar todos os documentos, mas dá para fazer isso eletronicamente, dá para fazer por e-mail, dá para usar plataformas de assinatura eletrônica. Isso hoje em dia está bem disponível. Sobre doença profissional, o que eu queria acrescentar é que a MP fala expressamente que o coronavírus não vai ser considerado como ocupacional, salvo se tiver comprovação de nexo, se ficar claramente comprovado com perícia médica que foi adquirido dentro da empresa. Estou aqui acompanhando algumas perguntas sobre formalização. Banco de horas sim, precisa formalizar a instituição do banco e a partir daí é importante que a empresa tenha um bom sistema de controle de jornada para ir lançando as horas. Isso acontece em qualquer sistema de banco, as horas têm que ser lançadas para que o empregado possa acompanhar os saldos. O que a gente tem de excepcional aqui, vale quem quiser criar o banco de horas, é já colocar na política de banco. Nessa situação especial, a empresa escolhe quando o empregado não trabalha. Eu recomendaria se colocar uma cláusula aqui, se o empregado quiser não trabalhar e lançar essas horas no banco, que ele solicite previamente para a empresa, e depois a empresa vai poder escolher quando ela quer a compensação dessas horas. Eu estou vendo aqui, a gente está encerrando o tempo, são quase 6h30, a gente tinha aqui a programação da live de 30 minutos. Eu espero ter esclarecido, se não todas as dúvidas, uma boa parte delas. A BRH segue essa semana toda com as lives, todos os dias às 18 horas. Amanhã vai estar aqui conversando com vocês o César Souza, que é CEO do Grupo Empreenda e diretor da BRH Brasil. Ele vai falar que medidas setores de RH devem tomar em tempos de coronavírus. Vai ser um papo bem interessante com o César, eu pretendo acompanhar também. Espero que vocês gostem. A nossa live de hoje vai ser disponibilizada pela RH já pelo Facebook, aqui pelo Instagram, pelo LinkedIn e pelo YouTube, para quem quiser acompanhar. Eu fico aqui, me despeço de vocês e até a próxima.